Então, voltando aqui, né, agradecer a fala da professora Débora. Ela não pode dar mais detalhes específicos do trabalho dela, porque está em andamento aí, né? Depois que ela defender, todo trabalho acadêmico ele tem a sua natureza a sua natureza inédita, né? Então, ela não pode falar dos pormenores para evitar plágio, essas coisas e tal. Mas ela deve publicar depois aí, e vocês devem conhecer o trabalho dela completo. Então a gente passa aí para a fala dos colegas. Alguém quer fazer alguma pergunta para a professora Débora, para o professor Lucas ou para mim mesmo também, não tem problema, a gente tem ainda um tempinho, dá para a gente abrir para perguntas. Perguntas, sugestões, comentários. Eu vi uma sugestão aqui da professora Miriam para o Lucas, se ele conhecia o livro do Golem, né? Eu acho que a Miriam foi aluna do professor Já Feliz, como eu também fui, ele trabalhava esse livro Golem, muito possivelmente ela deve fazer essa menção ao professor Já Feliz. No livro do Golem tem um capítulo sobre o episódio de Sobral, não sei se o Lucas chegou a ler ou conhece o livro, ela dá essa indicação de leitura aí. Eu não conheço, inclusive eu anotei aqui. É o autor, né? O Golem, né? O nome. Não, o nome do livro é o Golem. Ah, entendi. Aí tem os O autores autor ali, né? são dois autores ingleses, americanos, que já tem a tradução para o português. Aí lá Ah, tem um capítulo sobre Sobral. eu não conheço, eu anotei aqui. Obrigado pela indicação. Mais alguém? Estou vendo se tem alguma pergunta aqui no chat. Teve uma pergunta que eu acho que foi depois da minha apresentação, como levar essas discussões para o ensino fundamental e ensino médio. A professora Débora comentou algumas, e eu acredito, só para comentar rapidamente, a questão de levar os textos, né? Obviamente que, como a professora Débora comentou, são ferramentas, e pensar na questão dos textos de acordo com as suas especificidades e o seu objeto, né? O seu objeto no sentido do público, que as adaptações que precisa ter, as adaptações didáticas. Então, o professor pode ter possibilidade de construir o seu próprio texto, e aí fica mais legal no sentido de, a partir que ele for fazer, ou ele partir de alguma releitura histórica, porque aí ele adapta para a sua realidade. E também tem uma possibilidade que alguns autores apontam, mas também outros criticam, que é levar textos históricos dos próprios cientistas, ou fontes primárias ou fontes secundárias. E aí, entre a questão do idioma, entre a questão também do nível de aprofundamento que se quer, então, eu acho que os textos são uma possibilidade de problematizar, e, para além disso tudo, é a questão de incentivar o hábito da leitura, né? Então, eu acho que os textos, eles são uma ótima ferramenta. Eu queria um comentário. Oi. Alô? Pode falar, estamos escutando. Eu achei bem interessante aí a ideia da Débora, mas eu já conhecia os mangás de física que tem numa editora chamada Novatec, tem guia mangá de física, estatística, eletricidade, e para nós aqui no Brasil, a gente sabe que cálculo é no ensino superior, e lá no Japão, esse cálculo, ele já inicia no ensino secundário, né, no ensino médio. E agora com essa ideia da Débora aí de fazer o quadrinho online, cara, eu achei bem interessante. Eu já tinha feito um projeto uma vez que ficou só no papel, que era justamente pegar um desses guias de mangá que eu já tenho, eu comprei uns 4, que é de física, de cálculo, de estatística, de eletricidade, e fazer também um trabalho assim, só que na parte de mecânica, viu, Débora? Dinâmica, no caso. Eu achei bem interessante. E agora me deu mais vontade ainda de fazer esse projeto aí. Mas não se preocupe não, que o seu vai ser inédito. Vai ter, entendeu? Não, a ideia é levar propostas para
ajudar vocês também a trabalhar sobre uma nova perspectiva com o ensino de física. Não é ideia restrita a mim, não. Pode ficarem à vontade para copiar, não, né? Mas pode se basear no meu trabalho. Depois que você defender, podem copiar à vontade. Depois que eu defender, aí eu passo até o produto educacional para você. Lembrando de citar a fonte, né, gente? Dizer depois que o trabalho é meu. Olha, quero parabenizar os dois. Cheguei no finalzinho já da apresentação do Lucas, tá? Deu para ouvir a questão da Débora também, mas o interessante aqui é a gente frisar que a física não precisa ser feita de forma só algébrica. Tem que valorizar o percurso histórico, tem que valorizar qual foi o desenvolvimento que cada um deu, tá? Porque Newton atribui a Newton, né, a fala que ele chegou onde chegou, porque subiu nas costas de gigantes. Então, várias pessoas trabalharam antes para que ele pudesse chegar nas conclusões que ele chegou. Então, isso é interessante a gente perceber, e até para que o aluno veja que a visão que ele tem, que às vezes ele acha que é uma visão tão errada, era a visão que se tinha no passado, que grandes cientistas pensaram da forma como eles pensam, tá? Assim, aquela visão intuitiva. Aristóteles, porque as ideias de Aristóteles, algumas vieram cair com 2000 anos depois que ele falou, porque faziam sentido. Então, é interessante a gente ter essa visão, falar um pouquinho desse percurso, falar da natureza da ciência, de como é que a ciência é produzida também. E assim, como vocês enfatizaram, não tem uma forma única de ser trabalhada, tá? A gente, nas próximas lives, a gente vai falar de algumas formas diferentes também de se trabalhar, tá bom? Vai ter a parte das tecnologias, vai ter a parte da atividade. Daqui a pouco eu vou comentar um pouquinho qual é o cronograma aqui, tá? Mas deixando claro isso. E também a questão que o Lucas falou da pouca valorização do que é feito no Brasil, tá? Até na Bíblia fala que o profeta não é reconhecido na sua própria terra. Então, acho que é mais ou menos essa visão que se tem aqui no Brasil. O que vem de fora é melhor, tá? Aí eu até estava conversando com o Boniek outro dia, e para a gente, a possibilidade da gente fazer uma live, estava falando sobre uns cientistas que eu estava querendo falar sobre, eu esqueci o nome do homem. E tu lembra, Boniek, como é o nome do homem que eu queria falar? É o Lattes, César Lattes? Não, não era César Lattes, não. Eu esqueci, daqui a pouco eu lembro, tá? Porque no Costa Ribeiro, tá? Ninguém conhece, quase ninguém conhece no Brasil. E ele deu um impacto na época muito grande, assim, em termos de reconhecimento mundial. Aí é algo que a gente não conhece, que tem que ser falado também, tá bom? Então, parabenizando aí vocês, o Boniek também que ficou na condução do trabalho, tá? Dá para a Débora falando, dá para a gente perceber as falas do Boniek na fala dela, tá certo? Tá fazendo trabalho direitinho aí, viu, Boniek? Tem que falar dele. Parabéns aí para vocês, tá? E fico feliz que vocês estão colaborando aqui com a gente, trazendo esse conhecimento, essa discussão tão interessante aqui para a área, tá? Eu mandei rapidinho uma sugestão para a Débora. Tem o professor Felipe Damasio, do Instituto Federal de Santa Catarina. Ele trabalha muito com aprendizagem significativa, David Alsberg, Moreira, inclusive ele estudou com o Moreira. E saiu hoje no canal dele uma série de aulas que ele postou sobre teoria da aprendizagem significativa. Pode ser legal para vocês, tanto para o Boniek quanto para a Débora. Uma sugestão. Certo. Obrigada. Vou conferir. A gente conhece os trabalhos do Damasio, pelo menos eu já venho lendo, vou passar para eles também. Eu acredito o meu grupo de estudo, a gente tem como teoria da aprendizagem trabalhando mais na perspectiva do Ausubel e aprendizagem significativa, então a gente vem lendo alguns autores nível nacional e internacional que trabalham com eles. A gente conhece os trabalhos do Damasio, vem usando também. Outra coisa que o professor Micaías falou, que é interessante, que o brasileiro ele não conhece os cientistas brasileiros. Muita gente utiliza o Lattes
e eu acho que não fazem nem a conexão que o Lattes é ligado ao César Lattes, né, que é brasileiro. Então, muita gente já chegou a perguntar para mim por que o Lattes. Não sabem que é uma homenagem ao físico brasileiro bastante conhecido, que era o próprio César Lattes, né. A gente tem esses casos meio estranhos, normal, hein. Mas alguém quer fazer algum questionamento, comentário? Aí eu gostaria. Bom, boa noite. Boa noite. Boa Meu nome noite. é Ana, eu sou doutoranda da UFMS, da Federal do Mato Grosso do Sul. E assim como vocês, eu também faço trabalhos na área, né, de natureza da ciência, com foco em história e filosofia da ciência. E assim como a Débora, eu uso também o Pixton. Então, acho que assim, seu trabalho vai ficar muito legal, vai ficar sensacional, porque é uma ferramenta, é uma plataforma para você desenhar, né, usando a plataforma com o pago, né, a plataforma paga, você tem essa possibilidade, inclusive, de fazer seus próprios desenhos, que foi o que eu fiz. Então, o meu projeto do meu mestrado foi desenhar histórias em quadrinhos sobre a teoria da relatividade restrita, utilizando também como referencial a aprendizagem significativa, né? Então, foi um trabalho, assim, bem parecido com o seu. Então, como eu já acabei terminando, já apliquei, fiz desde a parte histórica do Galileu, a discussão sobre o movimento relativo, a discussão sobre a natureza da luz, o que o Newton contribuiu com a natureza da luz, o que o Huygens, e entre outros o Descartes falavam sobre o que era a luz, o que era o éter, o interferômetro, enfim, fiz toda uma parte histórica falando justamente, tentando desmistificar essa parte de que a teoria da relatividade é o Einstein. Então, não, teve muitas outras contribuições anteriores. E aí, como eu já fiz esse produto, como eu já apliquei ele, gostaria de dar um pouquinho a minha contribuição, só para falar para você que vai ficar sensacional. Não sei se você vai desenhar, se são os alunos que vão fazer, se é você que vai fazer. Como é que você estava pensando, né? Então, mas a experiência de você levar as histórias em quadrinhos, eu utilizei o referencial do Vergueiro, né? Para falar sobre a linguagem em quadrinhos, que os alunos eles tinham que saber sobre história e filosofia da ciência. Eles usaram meus quadrinhos como base e eles também não poderiam utilizar, desenhar esses quadrinhos de qualquer jeito. Eles têm toda uma técnica, uma linguagem em quadrinhos por trás. A experiência em si foi maravilhosa. Você vai ver uma diferença de concepções históricas, de concepções de conceitos gigantesca. Então, você tem lá o conhecimento prévio antes da termodinâmica, né, que é no seu caso, ainda mais com temperatura e calor, que é uma coisa super embaralhada. Quando você leva as histórias em quadrinhos, você tem essa discussão visual escrita e oral, você vai ver uma diferença depois, no final, gigantesca. Parabéns, o seu trabalho acho que vai ficar enriquecedor. Muito legal. Parabéns a todos, né? Ao professor Boniek também, ao Lucas, tá? Com a teoria da relatividade geral, não cheguei até essa parte, parei ali na restrita, porque todas as questões de contas, acho que ficaria muito complexo para levar para o ensino médio. Então, talvez uma coisa aí para a universidade, né? Alunos de física da graduação. Também com tirinhas aí, ó. Fica mais uma dica, né? Mais um trabalho a ser feito. Mais ou menos isso. Parabéns a todos. Obrigado. As contribuições da professora Alana, né? É interessante a gente ter esse intercâmbio. É bom ouvir pessoas que estão trabalhando na mesma perspectiva em outros locais, né? A gente, de vez em quando, termina até se conectando, principalmente em relação aos referenciais, que são bastante raros. O professor Damasio, ele inclusive veio para a minha banca do mestrado. Pô, legal. A banca. Ele e o professor Caluzzi, lá da Unesp. Também faz trabalhos com história e filosofia da ciência. Não conhecia o trabalho de vocês, né? Mais um para eu conhecer. O pessoal aí da Federal, né? Do Piauí. Somente alguns, mas em específico de vocês, não. Vou procurar, fiquei super interessada. Então,
Adorei a live, parabéns a todos. A gente tem os nossos canais, o Instagram, que a gente desenvolve os trabalhos, a gente publica lá. Já está aí, o GPEC2. Vou procurar. Vocês podem seguir, que lá a gente fala sobre os trabalhos que a gente está desenvolvendo, os trabalhos que a gente já desenvolveu, as temáticas que a gente trabalha, os componentes. Dá para ter uma ideia um pouco melhor sobre o que a gente vem fazendo, né? Agradecer a fala da professora Alana, não sei se ela quer concluir. Só isso mesmo, só para dar um pouquinho a minha contribuição, falar que ela vai adorar fazer essa atividade com histórias em quadrinhos. Eu terminei trabalhando no meu mestrado sobre as controvérsias sobre a natureza da luz. Falei muito sobre o Huygens, sobre o Newton. Então, talvez o meu trabalho tenha alguma relação próxima com o seu, né? Eu não cheguei tão distante como você chegou, porque eu centrei mais nas teorias sobre a luz no século XVII e XVIII e a controvérsia em relação se a luz era um corpúsculo ou se a luz era uma vibração do meio. Então, e como trabalhar isso no ensino médio, né? Então, a minha dissertação foi nessa linha. Eu achei dar uma olhada, professor. E, de certa forma, conversou com a sua aí, né? Eu achei bacana. Eu só quero deixar claro aqui para vocês, rapidinho, eu coloquei o link aqui do canal, que essa live está sendo gravada, vai ser disponibilizada depois, tá bom? Tá aqui no chat, o link do canal. Tá a proposta de sair o blog também, só que tá de rosca. Um dia sai, tá certo? Aí, toda essa live aqui faz parte de um curso de extensão online que a gente está fazendo. Aí, já é a terceira live que tem, tá certo? Aí, quero que vocês acompanhem, porque vai ter outras coisas bem legais à frente. Eu vou deixar a Boniek falando, que no final eu dou os avisos aqui, quando encerrar as discussões, tá bom? Aproveitar e fazer um marketing, né, do nosso próprio grupo. A gente está elaborando um curso de extensão, que muito possivelmente vai ser online, né? Muito possivelmente em agosto. A gente vai discutir sobre epistemologia da ciência, história da ciência e didática da ciência, fazendo relações entre esses três campos e como levar isso para a sala de aula. Então, para quem já quiser acompanhar, fica a dica aí, né? Em agosto a gente está em processo de cadastrar na universidade. O Micaia sabe essas burocracias de departamento, né? Então, eu acredito que em agosto a gente vai fazer um curso específico, que a gente vai tratar sobre alguns episódios históricos. Já selecionamos episódios históricos relacionados à história da luz, história da termodinâmica. O próprio Lucas, ele vai falar um pouquinho mais sobre esse episódio de Sobral. Vamos falar sobre história da astronomia, epistemologia da ciência, didática da ciência, e como levar tudo isso para a sala de aula, que é o que a gente é interessado. Então, fazendo um marketing aí, sigam e acompanhem, que vai chegar. Tá bom? Mais alguém quer falar alguma coisa? Acho que dá para a gente ter uma fala, antes do professor Micaías falar sobre os próximos passos do nosso curso de extensão. Ele colocou aqui para a gente o link para o YouTube, que vai estar essa live, e tem outras também, né? Nós já estamos no nosso terceiro encontro, então tem dois encontros anteriores. Deu uma travada, Boniek. Que na sala do me corrige, que foi o que ele desenvolveu na tese de doutorado, e a gente vai ter outras perspectivas que ele deve falar posteriormente. Alguém quer fazer alguma pergunta, algum comentário? Boa noite, queria falar, professor. Pode falar, Gilene, seja bem-vindo aí. Obrigado. Gostaria de parabenizar o Lucas, né? Eu tive o prazer de conhecer ele quando eu estava saindo da UFP. Parabenizar também a professora Débora e parabenizar também o professor Boniek, né, pelas apresentações. Assim, mais especificamente sobre a apresentação do professor Boniek, que ele focou bastante nas concepções sobre a natureza da ciência que os alunos do ensino fundamental e do ensino médio têm. Por incrível que pareça, a gente encontra essas mesmas concepções nos professores de informação.
porque a gente fez uma pesquisa também aí na UFP com os alunos de física que estavam começando o curso, os alunos que estavam no meio e os alunos que estavam no final. E o que a gente pôde observar é que lá eles pouco evoluíram em relação a superar essas concepções alternativas, né? Só para ver o tamanho da dificuldade que se tem em superar essas concepções e que o desafio é grande, né? Se no ensino superior a gente tem essa dificuldade de vencer essas concepções alternativas, ainda mais no ensino médio e no ensino fundamental. Então, era essas as minhas contribuições. O que o Gilalis falou foi o TCC dele, né, que ele trabalhou comigo em 2013, 2012, 2013. A gente conseguiu publicar um artigo que a gente terminou mapeando as concepções de alunos do curso de Física. A gente fala muito de alunos de ensino fundamental, falamos muito de professores que estão em formação, mas também tem os professores formadores. Às vezes os professores que estão formando também têm umas concepções não tão adequadas assim. Porque a gente não costuma fazer pesquisas com nossos colegas de trabalho, né? E geralmente dá muita confusão. Mas a gente tem, às vezes, os nossos próprios professores que são os formadores, que passam concepções inadequadas, às vezes até de forma implícita nas aulas. Isso aí eu acho que é mais difícil você pesquisar colega, né? Eu não vou me meter nesse vespeiro, que eu tenho amor à minha vida. Mas talvez alguém tenha coragem de fazer isso aí. E eu acho que é importante também que se pense que concepção de natureza da ciência os professores que estão formando têm. Porque a literatura já mostra para a gente que, às vezes, até de forma implícita, essa concepção é passada de professor para aluno. Então, às vezes, o professor formador passa essa concepção também, né? Mais algum comentário, contribuição? O Lucas e a Débora quer fechar a fala de vocês com alguma coisa? Se quiserem, a palavra aí está com vocês também. Eu quero agradecer o espaço, né, para a gente conversar um pouco sobre essas questões, pensar, discutir, e falar de novo, né, que sempre é bom ter esse contato com a UFP, com o professor Boniek, com os outros professores da UFP, pelo fato de... foi a minha formação inicial. E fica também aí o spoiler / o convite do curso que a gente está pensando. Em breve a gente vai estar divulgando e a gente pensa em contar com a participação de várias pessoas possíveis. Quem puder ajudar na divulgação, acho que contribui bastante também. Agradecer o convite mais uma vez. Muito obrigado pelas contribuições de todos também. Débora quer falar para fechar? Só fala. Sim. Também queria agradecer o espaço e as colocações dos colegas, né, que a gente faz esses trabalhos, essas propostas, mas sempre com aquele receio, com aquele medo. Quando a gente ouve, assim, dos colegas que já fizeram algo parecido e que deu certo, a gente sente-se, assim, mais incentivado. Então, eu quero agradecer o espaço e esperem novidades também do nosso grupo, que a gente pretende trazer muitas novidades. Obrigada. Alguém quer contribuir, falar alguma coisa? Senão vamos passar a palavra para o chefe aí, professor Micaías, para ele falar sobre os próximos passos. Eu só quero deixar mais uma sugestão, que é uma tese de um trabalho de uma professora de física, que foi do programa onde eu fiz o mestrado, que ela investiga as questões da natureza da ciência na formação de professores. E aí fica a sugestão, eu vou botar aqui no chat. Aí tem um link, aí ela trabalha reflexões sobre a natureza da ciência e as intenções na formação de professores de física. Ela fez um levantamento bem amplo, vários professores de várias regiões. Acho que fica legal quem quiser dar uma olhadinha. Quem foi que fez, Lucas? Foi a Gabriela Caiana Ferreira. Ela sei quem. trabalha com natureza da ciência e formação de professores. Eu acho que eu passo alguns mais. Isso aí deixa para depois. Mais alguém? Ou a gente pode passar para o professor Micaías para ele fazer a fala sobre os próximos passos aqui do curso? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três.
Então, Micaías. Pronto. Então, quero agradecer a quem está participando aí. Estou vendo os gêmeos, que todas as lives estão aqui com a gente, tá bom? Gislailson, tem outros também que têm acompanhado a gente direitinho. A gente fica feliz com isso, que nós nos esforçamos para levar um material de qualidade e que bom que vocês estão aproveitando isso, tá certo? Eu coloquei aqui no chat as temáticas que vão acontecer, todas já confirmadas, tá certo? Aí só vou falar aqui. Na próxima quinta, 8 da noite, vamos falar sobre fontes de energia e seus impactos socioambientais. Aí eu vou discutir, falar da parte das fontes que utilizam a lei de Faraday e lei de Lenz, tá certo? A indução eletromagnética. E o professor Adriano, da Educação do Campo, que ele é mestrando, é doutorando em Ciência dos Materiais, vai falar sobre a energia solar, que é o que ele tem trabalhado na pesquisa dele, tá certo? E a professora Francisca Carla, que é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento, ela vai fazer a intermediação e a gente vai falar de uma forma interdisciplinar. Vai ser bem interessante para a gente ampliar um pouquinho a visão da gente, não ficar só na caixinha da física, ver que a física está ligada a outras coisas, tá? Dia 9, não sei o que é, Boniek só falou que era o Galperin, eu não sei se isso é o autor, se isso aqui é quem vai discutir, tá bom? Só complementando aí, o 9 do 7 é um autor na perspectiva mais marxista, que o Lucas falou, né? Então a gente vai ter uma live sobre suas contribuições para o ensino de ciências de física, né? Vai falar sobre a teoria da atividade. Então a gente tem dois professores falando, o professor Alessandro, que estava aqui até pouco tempo, que é o líder do GEPENSE, que faz conexões, e outro professor de Pernambuco, que é o professor Marcelo, que os dois trabalharam com o Galperin nas suas teses de doutorado. Então eles vão falar para a gente a perspectiva desse autor, que está ganhando espaço no contexto educacional aqui no Brasil. Só contribuindo. Pronto, ok, é bom. Tá vendo como eu mesmo não conhecia, é bom que eu vou descobrir o que é que ele falou, as contribuições dele, tá? Dia 16, eu vou trazer uma discussão com a mestra bem fresquinha, tá? A professora Andréa está defendendo agora, dia 29, o mestrado dela, tá? Aí vamos trazer algumas propostas de atividade de astronomia para a sala de aula, no ensino fundamental e médio. Assim, para a gente abordar astronomia pouquíssimo visto na escola. Muito pouco, tanto ensino fundamental quanto médio, mas é interessante que tenha a visão do universo como um todo. Tá? Aí vamos discutir um pouquinho isso. 23, junto com o professor Gerino Queiroz, tá? A gente vai discutir um pouquinho sobre ensino por investigação. Aí eu vou trazer a abordagem dos 5 E's, tá? De Bibi, e ele vai trazer a abordagem do PBL, aprendizagem baseada em problemas, tá bom? E vamos citar um pouquinho das experiências que a gente tem com elas. Dia 30, Boniek está organizando uma sobre usos de filme e cinema no ensino de física, também. Bem legal, já confirmado aí com 2 debatedores, ele mediando, tal. E dia 6, o uso das novas tecnologias da informação e comunicação no ensino de física, vai ser com outro, eu não sei se nessa época ele já vai ser mestre, mas outro do MNPF, que é o Luciano Cabral, vai falar das experiências dele na educação básica, tá? E um colega meu, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, professor Messias Wilbert, doutor, vai trazer as experiências dele no ensino superior, tá? O que eles faziam antes e o que eles estão fazendo agora com a utilização dessas novas tecnologias. E é interessante que vai dar outras possibilidades para a gente também. E, fechando, acho que talvez a live mais louca, tá? Criatividade no ensino de física. O uso de recursos e metodologias não convencionais. Tá certo? Aí vai eu com o professor João Ramos, da Federal, campus
acadêmico do Agreste, tá? Professor lá. A gente vai falar sobre criatividade, vamos falar sobre algumas propostas meio diferentes que a gente faz nas salas de aula da gente, mas que são possibilidades reais de utilizar no ensino de física, tá bom? Saindo daquela caixinha, tá? Então, é esse aqui o cronograma que a gente está apresentando. Espero que vocês possam participar. A gente vai divulgando para vocês nos canais que a gente tem divulgado agora, na lista de e-mail dos que estão inscritos na extensão, e nas mídias sociais também, né? O WhatsApp da vida, quem tem Instagram, quem tem Face, essas coisas que puder divulgar também, pode fazer isso, que a gente agradece, tá bom? Obrigado aí pela atenção, espero que participem e que seja de proveito de todos, tá bom? Boa noite. Então vamos encerrando, né, por hoje, já convidando os colegas para as próximas lives, e todo mundo continue com saúde, que é o mais importante nessa pandemia, e que a gente possa ir trocando experiências, trocando ideias, conhecendo colegas novas, como a Alana, que a gente conheceu hoje, né? Também eu já vi que ela deixou o trabalho dela, vou baixar também para eu ler, eu gosto dessas perspectivas. E vão falando para os colegas, para cada vez a gente conseguir apresentar as nossas perspectivas e conhecer perspectivas novas de trabalho. Boa noite para todos aí, e a gente encerra, ok? Obrigado a todos.